Olá, graça e paz. Quero aqui mais uma vez estar cumprimentando a todos vocês com essa paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa paz viva e reine para sempre em vossos corações. Nesse momento estaremos tratando de um assunto muito importante, a volta de Jesus. Estaremos falando sobre a volta de Jesus, sobre aquilo que ele nos ensinou, que nós venhamos a pregoar sobre a sua volta. Porque hoje nos púlpitos brasileiros está precisando dessa mensagem. Essa mensagem, ela precisa ser resgatada para os nossos dias, porque esta é a doutrina dos apóstolos, que Jesus ressuscitou e que ele voltará e ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a doutrina dos apóstolos, então nós temos que nos manter na doutrina dos apóstolos, porque essa foi a primeira mensagem de Pedro, que quando Pedro explica sobre o Pentecoste, ele dá uma explicação de que aquele que eles estavam falando era uma promessa de Deus, dita pelo profeta Ageu, que estava acontecendo naquele momento, e Jesus, qual ele estava falando, era o Nazareno, aquele que morreu, mas ressuscitou e que está vivo e que voltará para buscar o seu povo. E naquela pregação, ali se converteu cerca de 3.000 almas ao Senhor. E daquele momento se estabeleceu as doutrinas dos apóstolos, a qual os apóstolos se mantiveram e eles ensinavam esta doutrina, louvado seja o nome do Senhor. E neste momento eu estarei falando sobre essa doutrina, estarei falando sobre a volta de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E é este o clamor que eu faço para os nossos amigos, para os nossos colegas pastores, que resgate esta mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, da volta de Jesus, que precisa ser anunciada, ela precisa ser cantada, ela precisa ser poetizada nos dias de hoje. Então vamos estar meditando sobre este assunto muito importante. E não esquecendo, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe, deixe os seus comentários, deixe aí o seu like. E você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, comente e deixe aí os seus comentários, curta também e nos acompanhe aí nas nossas redes sociais. E se você, quando sair dessa live, visite lá o nosso site valdeigomes.com e veja lá os nossos treinamentos, que estará abençoando ricamente a sua vida. É você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, neste sábado, no sábado que vem, dia 16, estaremos iniciando um curso para obreiro, onde nós estaremos ministrando ali sobre homilética bíblica, sobre exegese, estaremos ministrando sobre expressão corporal, oratória, expressão corporal e também sobre interpretações bíblicas e como você monta o seu sermão temático, expositivo e assim por diante. Então nesse próximo sábado, a partir das 2 da tarde, você está convidado para estar participando conosco. Você que é da cidade de Yumas. Então vamos lá para um texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Já quero aqui estar louvando a Deus pelo Anibal José, pelo Eurico Matos e Schandel Savon. Não sei se é assim que pronuncia. A paz do Senhor, também o nosso pastor Samarone, nosso querido pastor. Deus abençoe ricamente aí a sua vida, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo em
João, capítulo de número 20, a partir do versículo 7. Enquanto você encontra aí, deixa eu aqui estar cumprimentando os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Aqui o nosso irmão, pastor Samarone. Deus abençoe ricamente sua vida. Um forte abraço. Aí também para a pastora, que Deus abençoe ricamente aí, em nome de Jesus. Também Cristiana está nos acompanhando também. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe com outras pessoas essa mensagem. Então vamos para o texto. Você que não me conhece, eu sou o presbítero Valdeir Gomes, o autor do site valdeirgomes.com e também dos treinamentos As 12 Portas de Jerusalém e o Tabernáculo de Moisés e seus utensílios. São cursos aí que a gente disponibilizou para abençoar os nossos irmãos. Você pode entrar lá no Google e digitar que eles vão aparecer. Então isso é muito importante. E também do canal Reino de Paz, nosso canal do YouTube. Então vamos para o texto, capítulo 20, versículo 7. Eu quero que está lendo esse versículo para nós podermos dar entrada nesse assunto. O versículo de número 7 diz assim, capítulo 20, versículo 7 do Evangelho de João. Diz assim, o Evangelho de João, não é as cartas, mas sim o Evangelho. Capítulo 20, o versículo de número 7, que diz assim, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Aleluia. Ou seja, é muito importante que quando aqui está falando da ressurreição de Jesus. Está falando de quando Jesus ressuscitou, mas só que após a sua ressurreição, ninguém tinha visto Jesus ainda. E ali as mulheres foram até o túmulo para ver se o corpo estava lá, para que elas pudessem dar continuidade do costumes que eles tinham, ali da preparação e da manutenção do corpo. Então elas foram até aquele local e ali elas não encontraram. E é tão interessante que a Bíblia diz assim, vamos lá para o versículo de número 1, para nós entendermos o contexto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E elas viram que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Ou seja, elas foram lá de primeira mão e viram a pedra revolvida, ou seja, tirada do lugar, e elas voltaram correndo para dizer. Em outras palavras, elas estavam dizendo, roubaram o corpo do nosso Senhor. Roubaram o corpo do nosso Senhor. Ou seja, o corpo não está lá. Então, o versículo 3 diz assim, e saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, ali quando ele correu, ele se abaixou, mas não entrou, ele viu só os lençóis. E então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. Então, esse discípulo ao qual Jesus amava é João. E ali João também viu os lençóis. E ali também Pedro viu também os lençóis. Mas só que tem um detalhe muito importante nessa passagem. E o lenço, aleluia, e o lenço que estivera sobre a cabeceira, aleluia,
de Jesus e que não estava com os lençóis, estava deixado num lugar à parte. Ou seja, aquele lenço, porque quando um corpo era sepultado, ele era enrolado em um pano. Diz alguns estudiosos que há cerca de mais de 200 metros de pano a qual aquele corpo era ali envolvido para poder ser colocado no local. E com aquele corpo também era colocado um lenço. Aleluia! E este lenço é que eu estou dando aqui uma pequena introdução de uma mensagem que nós estaremos pregando amanhã para a glória de Deus. Então isso é muito importante, ele cobrindo uma agenda para a glória de Deus, a igreja do nosso pastor Valdivino, cidade de Umas, do Ministério de Campinas. Então isso é muito importante. Esse aqui é um detalhe, esse detalhe aqui que é importante. E o lenço que estivera sobre a cabeça, ou seja, Jesus, ele estava envolvido com aqueles panos, e logo após aqueles panos, um lenço era colocado sobre o seu rosto ou sobre a sua cabeça. Era colocado um lenço. Mas só que quando os discípulos, eles olharam, eles não viram o lenço junto com o lençol. Aleluia. Eles não viram o lenço junto com o lençol. O lenço estava colocado à parte dos lençóis. Aleluia. Então vamos, observe bem comigo. Por quê? Porque na cultura judaica, deixa eu ler aqui logo o versículo de número 8 e o versículo 9, que diz assim: E então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aleluia. Então quando ele viu aquele sinal que Jesus deixou dentro da sepultura, aleluia, ele logo viu e creu. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a palavra diz que bem-aventurado aqueles que creem. Aleluia. Então, quando eles viram aquele lenço, quando ele viu aquele cenário, ou seja, Jesus deixou um cenário. Aleluia. Nosso Jesus é tremendo. Então, logo dentro do túmulo, ele já começou a deixar o cenário. Então, quando eles entraram, eles viram e creu. Pois ainda tinha... Por quê? O versículo 9 diz assim: pois ainda não tinham compreendido as escrituras, que era necessário ressuscitar ele entre os mortos, ou dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe bem. Então quando ele viu, ele creu. Mesmo que Jesus estava falando sobre as escrituras sagradas há muito tempo, estivera com eles ali e pregando ali e falando para eles, ensinando-os, mas olha o que aconteceu. Eles ainda não tinham crido. Mas só que quando eles viram o cenário que Jesus deixou, eles creram. Aleluia. Porque Jesus, ele é maravilhoso. A sua forma de se comunicar com o homem, sempre ele facilita a comunicação com o homem. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa comunicação com aqueles objetos que Jesus deixou dentro do sepulcro, fez com que ele creu. Aleluia. Fez com que as escrituras se abrissem na sua mente e no seu coração. Então eles voltaram crendo, acreditando. Porque ele já tinha falado que ele ia ressuscitar dentre os mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele aqui deixa um sinal. E esse sinal é o lenço deixado à parte. Um lenço deixado à parte. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na cultura judaica, quando um homem, ou seja, ele era destinado a uma determinada pessoa, quando ele era destinado, ou seja, a um matrimônio, ou seja, na sua adolescência ou na sua fase adulta, ali os seus pais, eles faziam uma promessa, ou seja, a promessa trata do noivado, porque o noivado é uma promessa. Então, naquela promessa,
aqueles dois, ou seja, aquela jovem ou aquele jovem, era destinado uns aos outros pelos pais. Mas só que quando ele chegava à sua fase adulta, quase ou na hora ou perto do casamento, o noivo, ele iria visitar a noiva. Ele iria conhecê-la. Ele iria conhecê-la. Ele se deslocava até a casa do pai da noiva. Mas só que na casa do pai da noiva, a noiva não poderia ver ele. Aleluia. A noiva não poderia ver ele. Eles não poderiam se ver. Então ali na casa, o pai da noiva, ele preparava um ambiente, ou seja, um quarto, para que o noivo passasse a noite. Mas só que eles não se viam. E ali tinha aquele quarto preparado. E ali, perdão, ali naquele quarto separado, ele fazia todo o preparativo, o pai da noiva. Eles faziam todo aquele preparativo. E dentro daquele preparativo tem um sinal simbólico muito importante. Por quê? Em um restaurante, na etiqueta de hoje, inclusive no curso que nós estaremos ministrando, estaremos falando até sobre esse assunto, a respeito dos pregadores, que tem que ter etiqueta, ele tem que ter postura, porque a pregação dele, ela não começa no púlpito, ela começa quando ele se levanta. A partir do momento que ele acorda, a pregação dele, ela já começa. Então, à noite, no culto, ou seja, onde ele for, ele só vai confirmar sua pregação. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o ministro da palavra do Senhor, ele tem que entender sobre esses aspectos. Ele tem que compreender sobre isso. Que a pregação dele começa a partir do momento que ele acorda. Não é só ele ler 1 hora ou 15 minutos, orou, jejuou ali um período e já vai pregar e já vai cheio do poder de Deus. Então é uma vida diária, contínua, para que você se torne um ministro da palavra. Então isso é muito importante. E dentro desse aspecto, voltando aqui para o assunto, dentro desse aspecto, Jesus deixa uma lição importante pela cultura judaica. Por isso que quando João, juntamente com Pedro, que eles viram aquele cenário, eles creram, aleluia, na mensagem que Jesus deixou através do lenço. Bendito seja o nome do Senhor. Através do seu lenço. Por quê? Na etiqueta, você pode observar a partir de hoje em um restaurante, onde pessoas que ela entende, que ela se posta, que tem postura, ela quando ela é servida, principalmente nesses restaurantes chiques, até os garçons são treinados para esses tipos de sinais. Então o que acontece? Quando um cliente, quando uma pessoa, ele se reúne diante de uma mesa, seja para um jantar, para o almoço, para uma reunião, seja qual for o tipo de comemoração, ele senta numa mesa. E ali também é colocado os talheres, os pratos e ali aquilo que é servido e um lenço. E aquele lenço é colocado naquele ambiente. Então, a partir do momento, se aquela pessoa ela não se agradar do ambiente ou da conversa ou da companhia, se ela sair e ela dizer vou ao banheiro, vou ao toalete, então, com licença, e se ela sair e ela pegar aquele lenço e deixar ele dobrado em cima da mesa, o garçom, ele já entendeu que aquele cliente, ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai voltar. Mas se ele deixar bagunçado, é sinal que aquilo ali já não tem mais resultado. E isso acontecia na cultura judaica. E quando um noivo, ele se combinava, ou seja, ele se prometia para a noiva, ele iria, voltando aqui para casa, ele iria até a casa da noiva, ele ficava ali um dia e uma noite. E ele ali era preparado um quarto separado, e naquele dia
a noiva, ou seja, a prometida dele, não se revelava. Ela não se revelava. Mas ele entendia toda a característica, todo o comportamento. Ele, através daquele dia e daquela noite que ele passava, ele compreendia, e para que ele pudesse reatar um relacionamento futuro e permanente com aquela prometida. Então, qual era o sinal que aquele noivo deixava e que a noiva ficava na expectativa que ele fosse embora para que ela fosse observar? A expectativa da noiva era tão grande que ela ficava ansiosa, não que o noivo ficasse, mas que ele fosse embora. Aleluia! Porque ela queria ver o resultado, o cenário que ele deixaria dentro daquele quarto, dentro daquele ambiente. Então aquele cenário estava falando da resposta que ela precisava, aleluia, para a sua vida. Ali aquele cenário que aquele noivo deixava, estava dizendo o futuro daquela noiva, a expectativa daquela noiva, tudo que ela precisava estava naquele ambiente. Então quando o dia amanhecia, cedinho, ele pernoitava e ele ia embora. E ali a noiva corria ali ansiosamente para o quarto para ver como que ele deixou o quarto. E se o noivo ele se ausentasse, ele deixasse o quarto organizado e principalmente o lenço dobrado separado dos lençóis, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Ali ele estava deixando uma mensagem, aleluia. Ele estava deixando uma mensagem. Se aquele noivo, ele deixasse o lençol dobrado, a parte era uma mensagem. E se ele deixasse a cama e o lençol desarrumado, ele estava deixando outra mensagem. Aleluia. Então o destino daquela noiva estava na mensagem naquele ambiente, através do lenço. Aleluia. Então, meus amados, isso é muito importante. Hoje, a igreja é a noiva de Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a mensagem, bendito seja o nome do Senhor, está no lenço. E o lenço que o noivo deixara era um lenço dobrado à parte. Se ele deixasse esse lenço dobrado à parte, ele estava deixando a mensagem: eu estou indo, mas eu voltarei para te buscar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Estava deixando uma promessa, aleluia, para aquela noiva. O futuro dela estava garantido, bendito seja o nome do Senhor. E quando João e Pedro e os demais foram no sepulcro, que viram o lenço à parte, a Bíblia diz no versículo 9 que ele creu, aleluia, e as escrituras se abriu sobre a sua mente e no seu coração, porque essa é a mensagem do lenço: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Te prepara, ó Israel, para te encontrar com teu noivo, que a volta de Jesus é iminente. Ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo, e ele garantiu, aleluia, para a sua igreja que ele vem buscar, aleluia, a sua desposada para as bodas dos cordeiros, para a boda do cordeiro, para aquele grande dia, louvado seja o nome do Senhor, para estar para sempre com ele. Porque ele disse no capítulo 14 de João, ele disse a partir do versículo 1: não turbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, eu vou e volto, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar. A sua volta é soberana, a sua volta é magnífica, a sua volta é certa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar. Nós temos que anunciar a volta desse rei. O rei está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus vai voltar. Ele deixou a sua mensagem no sepulcro. Ele deixou a sua mensagem nas escrituras. Ele deixou a sua mensagem e a sua mensagem está sendo anunciada que a volta de Jesus, ela é verdadeira e ela vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Como que está a sua vida? Como que está a sua vida? Será se você está preparado para este dia? Se prepare para este grande dia, porque este grande dia será de muita alegria para muitos, mas será de grande tristeza para muitos. E é por isto que Jesus nos alerta através da sua mensagem, que a sua volta é certa. Aleluia. Ele vai voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar o seu noivo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. O seu túmulo está vazio. O seu túmulo está vazio. Aleluia. Ele ressuscitou e ele virá outra vez para buscar o seu povo. Para buscar aqueles que acreditam nesta mensagem. Aqueles que acreditam nesta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar. Como está a sua vida? Como está a sua vida hoje diante do altar? Essa deve ser a grande pergunta. Como que está a nossa vida? Será se estamos usando apenas o nome de Jesus como senha? Porque nós vemos hoje, você pode abrir aí no feed de notícia do Facebook, que é promessa em cima de promessa. Olha, compartilha essa live que você vai ser abençoado. Traga uma camisa, traga aí, bebe um copo de água e assim por diante. Então, traga um objeto, eu vou subir no monte, eu vou fazer isso por você, você não precisa fazer nada. A Bíblia diz, aqueles que crêem será salvo. Então, não tem como eu terceirizar a minha salvação. Aleluia. Não tem como eu terceirizar a minha salvação. Porque a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem que crer. Tem que confessar ao Senhor Jesus como seu Salvador. Tem que confessar. Tem que aceitar Jesus. Porque ele diz, só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o justo. Não há outro caminho. O único caminho é Cristo. Não tem Maria, não tem João, não tem Lida, não tem pastor, não tem ninguém que vai te salvar, garantir a sua salvação. Quem vai garantir a sua salvação é Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele intercede por ti, Ele intercede por nós diante do Pai. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele se tornou soberano, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você também pode dar o seu glória aí pelo YouTube. Deixa aí um coraçãozinho.
Você também aí pelo Facebook, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é bom. Glorifique o nome do Senhor, para que todos saibam que você glorifica esse Deus poderoso, que você não é apenas um espectador, um assistidor de mensagem, você é aquele que crê na mensagem poderosa. Aleluia! Então se manifeste neste momento, glória a Deus, para que todos reconheçam que há um salvo em Cristo Jesus, que está esperando a sua vinda, e ele se manifesta quando ele ouve esta notícia, ele reage, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque esta é a mensagem. Jesus vai voltar. Prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Prepara-te para encontrar-te com o teu amado, como diz Cantares de Salomão. O meu amado é meu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo, ele vai voltar. Não nos cansemos de falar desse assunto, porque a humanidade está correndo um sério risco. Porque se eles não ouvirem esta mensagem e não crerem nessa mensagem, estão correndo um grande risco de ficar para a grande tribulação. Porque nós já estamos vivendo o início das tribulações. Já estamos vivendo o início dos princípios das dores. Mas não estamos vendo. Então este momento que nós estamos vivendo é o cenário. O cenário, Deus está sempre mostrando o cenário. É através dessa pandemia. Estamos vendo esse cenário agora do século 21, através da pandemia, da gripe influenza, onde morreu milhões de pessoas, através do genocídio, aí através dos nazistas, sempre crises em cima de catástrofe acontecendo. E Jesus está se comunicando, olha, chegue-te a mim, aleluia, porque eu quero te resgatar do meio de um povo impuro, aleluia, para encontrar-te com o Senhor nos ares, para a grande ceia do Cordeiro, a grande ceia do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, é esta a boda que o Senhor está preparando para aqueles que acreditam e que crê e que aceita de todo o seu coração a sua mensagem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você que está nos assistindo neste momento, você que está vendo este vídeo, se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu Salvador. Se torne não um crente, não igrejado, mas se torne um servo do Senhor Jesus. Seja útil na sua obra. Não seja como aqueles que dizem que querem ser só crente de banco. Jesus não te convidou para ser crente de banco. Ele te convidou para anunciar as suas novas, para anunciar a sua palavra. Porque nós temos visto que alguns crentes dizem, eu quero ser apenas crente de banco. Eu não quero sair do diaconato. Mas observe bem, isso é muito importante. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E em meu nome, aleluia, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, bendito seja o nome do Senhor. Em meu nome farão proezas, bendito seja o nome do Senhor. E o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é a sua salvação, é o resgate da sua alma, é o resgate da sua alma, da alma do homem. Jesus está te chamando neste momento para um compromisso sério, um compromisso verdadeiro com Ele. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida. Assim como eu disse, eu lanço o convite, porque este convite, nós olhamos nas nossas igrejas hoje, eu tenho visto e ouvido
o culto acaba, toma aí as bênçãos apostólicas, Deus te abençoe, e todo mundo vai se embora para sua casa, todo mundo voa, e nada, não tem mais apelo, não tem mais um chamamento para um conserto, para uma reconciliação, para uma aliança, para um renovo. Não vemos mais isso. Isso está apenas sendo monótono, apenas uma instituição, onde nós vamos lá, acabou tudo bem, voltamos para a nossa casa e vamos continuar a nossa semana normal. Esse não é o Evangelho do Senhor. Então, neste momento, eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ou você que está distanciado dos caminhos do Senhor, eu quero estar orando por você neste momento. Então, se você ainda não aceitou Jesus, escreva aí nos comentários, tanto aqui pelo Facebook como pelo YouTube. Escreva aí nos comentários, eu aceito a Jesus. Ou se você está desviado, afastado, melhor dizendo, diga assim, eu estou voltando. Deixe nos comentários para que todos saibam que você está confessando publicamente que Jesus é o teu Senhor. Se você quebrou uma aliança, renove essa aliança neste momento. Eu estarei orando pela sua vida nesse momento. E você que está nos assistindo, que está firme no caminho do Senhor, continue anunciando essa mensagem, para que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas entendam que Jesus deixou uma mensagem, Ele ressuscitou e Ele vai voltar para buscar o seu tesouro, para buscar a sua igreja. Querido Deus e eterno Pai, neste momento o Senhor apresenta cada um dos teus filhos neste momento. Aqueles, Pai querido, Senhor, que estão confessando o Senhor como seu Salvador. Aqueles, Pai querido, que estão voltando para Ti neste momento, que quebraram a aliança, que essa aliança seja refeita neste momento, meu Pai, seja restituída, seja restaurada, que o Senhor dê força para o Teu filho, força para a Tua filha, para continuar nesta caminhada, para aguardar a Tua vinda. Meu Pai, e aqueles que estão firmes em Ti, que o Senhor continue fortalecendo, para que eles levem essa mensagem a mais corações. Por isso, Pai, eu os abençoo neste momento, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um neste momento. E em nome de Jesus, Senhor, se eu tiver algum enfermo neste momento, eu te peço, opera, Senhor, com o poder de cura, desde a planta dos pés ao couro cabeludo. Eu declaro restauração do sangue, restauração dos órgãos, cura no corpo, cura na alma, cura na mente, cura, Senhor, sobre os teus filhos neste momento. Eu, Pai querido, profetizo bênção do Senhor e a cura do Senhor, porque a Tua palavra diz que em meu nome curarão os enfermos e que ele seja curado, Pai, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus corpos, nos seus órgãos, nos seus membros, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa estar abençoando